Buenas! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Rodrigo Garcia e é um prazer imenso estar aqui com você. Eu tenho uma satisfação enorme de estar ao lado de pessoas que querem progredir, querem prosperar. E por você estar aqui no primeiro Kona Dança, você merece uma salva de palmas. Muito bem, eu atuo com dança há mais de 20 anos e foi a dança que me levou a ter curiosidade sobre o comportamento humano. Então, desde então, eu me especializei em programação neurolinguística e eu tenho a missão de aqui com você te mostrar de forma fácil, natural, como que você consegue ter uma primeira impressão marcante e impressionante com seus potenciais clientes que vão lá para conhecer a sua escola, a sua aula, mas também como conquistar uma presença memorável com aqueles alunos que já estão com você, para que você consiga reter mais. E não só isso, para que você, em qualquer momento do seu dia, conquiste a confiança das pessoas, para que as pessoas gostem de você de forma rápida, para que você consiga interagir melhor, seja num supermercado, num médico, numa escola de dança, numa reunião de negócios, enfim, para que você interaja melhor com pessoas na sua vida. E isso nem sempre foi fácil para mim. Eu era uma pessoa tímida, vergonhosa, que tinha medo, pavor de conversar com as pessoas. Então eu tive que aprender do jeito difícil para que hoje eu consiga passar de uma forma fácil, natural para você. Então bora lá! Mas tem um grande porém. Hoje, com a facilidade da compra online, a gente acaba comprando muitos cursos que na maioria das vezes a gente nem faz. Ou aqueles que a gente faz, a gente não coloca em prática. Então deixa eu fazer uma pergunta. Você quer que esse curso, esse primeiro Kona Dança, quer essa aula aqui comigo agora, para que a gente consiga se conectar melhor com as pessoas pessoalmente, profissionalmente, seja igual a todas as outras ou várias outras que você fez, mas que não serviu de nada? Acredito que não. Então vamos fazer um combinado. Todas as atividades que forem propostas aqui é para que você realmente faça. Se você não fizer, provavelmente esta aula também vai ser igual a todas as outras. Vai vir só teoria, informação, overdose de informação e não vai resolver para a sua vida. E eu quero verdadeiramente poder fazer a diferença aqui agora para que eu de alguma forma consiga contribuir para você, porque também para mim isto é uma contribuição de vida. Então vamos aqui fazer um pacto. As atividades têm que ser feitas. Vamos começar. Quando eu falar momento 5, 6, 7, 8, é mão na massa, é prática. E vamos começar agora. Então, nosso primeiro momento, 5, 6, 7, 8. Inspira comigo profundamente e solta o ar. Mais uma vez, inspira, solta o ar. Ótimo. Agora, lembra de um momento na sua vida que você precisava aprender alguma coisa, que você se esforçou e que você realmente conseguiu aprender e que fez toda a diferença. Lembra de alguma situação que você realmente precisava aprender e você se sentiu muito orgulhoso, muito orgulhosa de ter aprendido. Lembrou? Agora, o que você está lembrando realmente? Pega todos os detalhes visuais, o que estava acontecendo naquele momento. Auditivos, o que você estava escutando, quais eram os sons que você estava escutando naquele momento, a sensação, qual a sensação, seja física, que você estava encostado em alguma coisa, você estava sentado, ou então aquela emoção que veio para você, assim, caramba, eu consigo. Muito bem, é com essa sensação, é com esse sentimento, é com essa emoção que eu quero que você faça essa aula, de que você pode, que você é capaz, que você vai ser a única pessoa responsável por aprender o que vai ser dito aqui agora, ou não. E eu acredito em você, com esta emoção, que você vai conseguir. Então, bora para nossa aula. E para começarmos, eu vou colocar um vídeo aqui agora, eu quero que você assista. Bora lá. We'll go here. To inspire and to respond. Are you speaking or listening? I'm sorry. Just begin to listen. To inspire and to respond. To inspire and to respond. And in all circumstances. And in all circumstances. Of our life together. I'm sorry, of our life together. Of
our life together, loyal to you to be loyal to you with my whole life with my whole life and with all my being and with all my being until death parts us. until death parts us. E então, como foi para você? Por um acaso já aconteceu isso? Você já passou por isso já? Você estava dando risada ou você estava tenso com a situação? Você reparou ali nas expressões do padre? Ele estava gostando ou não? Bom, o fato é que esse vídeo é para mostrar e é para comprovar a primeira premissa dessa nossa aula, em que se baseia todo o meu curso Corpo que Comunica. Nós somos contagiantes. Você é contagiante, você é infeccioso, infecciosa. E para comprovar isso, eu vou trazer um estudo de uma pesquisa americana, que é um experimento meio nojento, mas que é muito fascinante e esclarecedor. Os pesquisadores pegaram 3 grupos de pessoas. Então, o primeiro grupo, eles colheram o suor com algodõezinhos, com absorventes, de pessoas que estavam correndo na esteira. O segundo grupo, eles escolheram o suor de pessoas que iam pular de paraquedas pela primeira vez. E o terceiro grupo, os desavisados, eles chegaram num laboratório, foram equipados lá porque foi feito imagem e ressonância magnética funcional, que é aquele teste que hoje os cientistas conseguem ver exatamente para onde está indo o sangue no cérebro, o oxigênio, qual parte do cérebro foi ativado, enfim, eles têm total noção do que está acontecendo ali com o cérebro. E esse terceiro grupo, eles tinham que cheirar algodõezinhos, mas eles não sabiam o que estavam cheirando. E o mais fascinante foi que, quando esse terceiro grupo, as pessoas sentiam os algodõezinhos das pessoas que pularam de paraquedas pela primeira vez, no cérebro delas era ativado o medo. Isso mesmo, o medo era ativado e elas nem sabiam o que estava acontecendo. Então a gente pode provar que o medo é contagiante, mas a confiança também é contagiante, a alegria também é contagiante. Então a grande questão é, se nós somos contagiantes, se as emoções são contagiantes, como saber que estou contagiando com as emoções corretas? E isso faz todo sentido para que você tenha uma primeira impressão marcante e impressionante. E a partir dessa premissa que nós vamos ter a nossa aula hoje. Primeira coisa que eu preciso perguntar para vocês antes de falar qual a forma certa de contagiar é o seguinte: o que você faz quando você vê um anúncio que você não gosta? Provavelmente você deve ter dito aí que você pula, ignora, passa, exclui, se não até bloqueia. Sim, mas já parou para pensar que você é o seu próprio anúncio? Segundo a premissa da nossa aula, você é o seu próprio anúncio. As pessoas, antes de falarem com você, elas veem você. E olha que interessante, tem outra pesquisa de Harvard que eles descobriram quanto tempo leva para uma pessoa se decidir se gosta de você ou não. Sabe quanto tempo é? Menos de 2 segundos. Isso mesmo, em menos de 2 segundos a pessoa se decidiu como se sente em relação a você. Se ela gostou de você, ela vai tender a ver o seu melhor. Ela vai querer dizer sim para você. Os filtros dela vão procurar suas qualidades. E se, por exemplo, você é uma pessoa alegre, que dá pulinhos, tudo, ela vai falar, nossa, que alegre, que simpática, entusiasmo. Se você é uma pessoa que sente confiança, ela vai falar, nossa, que pessoa autoconfiante, determinada. Agora, isso é se ela gostou de você, ela vai tender a dizer sim para você. Agora, se ela não gostou, os filtros dela para você vão ser sempre procurando ver o seu pior. Sabe quando o santo não bate, você é outra pessoa? Então, se você é essa pessoa que dá pulinhos, em vez dela falar que entusiasta, ela fala assim, olha que bobo, que idiota, que ridículo. Se você é uma pessoa que sente confiança, ela não vai falar, nossa, olha que autoconfiança. Não, ela vai falar assim, olha que arrogante, olha que prepotente. Ou seja, a forma que a outra pessoa se sente em relação a você vai determinar a sua qualidade de comunicação com ela. Ela gostou de você? Ela vai tender a dizer sim para você e ver o seu melhor. Ela não gostou? É o contrário. Para reforçar, você não toma decisão sobre o fato, e sim sobre como você se sente em relação ao fato. Para você, faca, o que vem na tua cabeça? Casamento, o que vem na sua cabeça? Praia, chefe, vender. Veja, provavelmente passou alguma coisa na sua cabeça. Nas mentorias, workshops que eu faço, às vezes quando eu falo faca, tem gente que fala perigo, assassinato, tem gente que fala passar manteiga no pão. Casamento, tem gente que fala união, o alicerce da minha vida, tem gente que fala Deus que me livre e nunca mais me pega, é um horror. Então, ou seja, não é o fato, e sim como você se sente, e com você também assim.
As pessoas decidem como se sentem em relação a você, e depois isso vai influenciar a sua relação com ela. Preciso que isso esteja realmente entendido. Então eu vou pegar o quadro agora para que a gente possa ver isso de uma outra forma. A forma para eu explicar como que funciona a questão da decisão em relação à sensação, ao sentimento, como que as pessoas veem você e decidem olhar você, é por meio desse quadro aqui, ó. Para você, o que representa esta linha aqui? Talvez não represente nada. Talvez só represente uma divisão de espaços. Mas observe que conforme eu vou colocando mais informações, a sua sensação e as suas decisões de pensamentos vão mudando. Da mesma forma que a gente, colocando mais informações corporais, recebendo das pessoas. Então observa que se eu fizer mais uma risca, apenas mudou completamente. Talvez aqui já represente um símbolo para você. Esse símbolo pode ser positivo ou negativo, mas o fato é que não é mais apenas uma linha. E conforme você coloca informações para as pessoas, elas vão tomando decisões sobre você. Então veja, vai mudar completamente a forma de você ver. Eu não estou querendo fazer nenhuma apologia aqui, não é isso. Mas imagina você transmitindo sinais errados, o que nós chamamos de sinais perigosos. As pessoas vão ter uma sensação ruim sobre você. Mas se eu tenho noção disso, se eu sei quais sinais emitir, se eu sei como que eu faço para me tornar mais carismático, mais simpático, eu consigo me tornar o presente da outra pessoa. Isso mesmo. Sinais invisíveis, sinais não verbais. Toda vez que uma pessoa bate o olho em você, automaticamente, inconscientemente, ela te classifica em 4 caixinhas. Você faz isso com as outras pessoas. Olha a importância da gente saber quais os sinais que eu estou emitindo, como que eu estou contagiando as pessoas, quais emoções que eu estou colocando nela. A primeira caixinha, que ela vai bater o olho em você em menos de 2 segundos, ela vai te colocar numa caixinha neutra. Sabe quando? Sabe quando você está numa praça de alimentação, tem 200 pessoas, mas só 10 pessoas que você percebeu ali que chamaram a sua atenção? É porque as outras 190 não fizeram nada, nem positivo, nem negativo, que despertar a sua atenção. É interessante entrar na caixinha do neutro, para o seu aluno, para ele não te lembrar, não lembrar de você depois? Não. A outra caixinha é a caixinha do perigo. Ou seja, você emitiu sinais que ela não gostou, que o santo não bateu e alguma coisa fez com que ela não gostasse de você. Não queremos essa. Terceira caixinha é de possíveis relacionamentos. Quando a gente bate o olho numa pessoa e fala, nossa, me apaixonei, vamos casar, ela é a pessoa da minha vida. Dependendo do sinal que você emite, você entra nessa caixinha. E a quarta caixinha, que é a que nós vamos desenvolver na nossa aula de hoje, é a caixinha para se tornar amigo. Quais sinais amistosos emitir, principalmente de forma inconsciente, não verbal, para que as pessoas confiem em você, acreditem em você, queiram estar ao seu lado. É sobre essa caixinha que nós iremos falar agora. E então, ficou claro? Então bora lá. Como que a gente consegue entrar na caixinha certa do seu potencial aluno, de uma pessoa que você está numa reunião, fazendo um pitch de vendas, do médico, do caso pro mercado, enfim, como conquistar uma primeira impressão marcante e impressionante. Toda vez que eu falo sobre interação com pessoas, vamos pensar assim, são 3 fases que acontecem. O encontro, você encontrou a pessoa, e quando você encontra, você começa a conversar. Encontro, conversa. O que diferencia, então, gostar mais ou menos é o nível de afinidade que você adquire. Nossa terceira fase. Hoje nós vamos aprender uma técnica do encontro e vamos aprender uma técnica do estabelecimento de afinidade dentro do meu curso Corpo que Comunica. Neste curso, na verdade, são 7 módulos que falam não só sobre a primeira impressão, mas sobre como lidar com pessoas difíceis, sobre como persuadir, sobre como convencer, sobre como conquistar networking, sobre como conquistar uma autoconfiança, a comunicação interna. São 7 fases que eu tenho o maior prazer de falar para você num outro momento. E para que a gente consiga uma primeira impressão positiva, nós vamos falar hoje sobre a nossa linguagem corporal, a nossa comunicação não verbal. Mas o que é isso? É toda a mensagem que você envia para a pessoa sem ser por palavras, que atinge de forma inconsciente e emocional. Então, o que é a linguagem corporal? Nós temos alguns tipos. Nós temos a gestual das mãos, nós temos a cinésica, movimento do corpo e postura, nós temos a prosêmica, que é a distância que você fica da outra pessoa interfere muito. Nós temos a paralinguagem, que é em relação ao estudo da voz,
Como que a sua voz, tom de voz, velocidade, volume interfere no afeto ou na recusa. Nós temos a tassésica, que é em relação aos toques que você faz na pessoa. Tem partes do corpo que você pode tocar que gera mais confiança ou não. Tem pessoas que nem gostam de ser tocadas. Nós temos as microexpressões faciais. Como então que a gente faz para entrar na caixinha certa? Por meio dos nossos sinais invisíveis. A pesquisa de Albert Mehrabian, ele comprovou que toda vez que tem alguma coisa incongruente, que a gente percebe que a pessoa está falando alguma coisa, mas que parece que não é verdadeiro, o nosso cérebro, quando pensa em confiança e credibilidade, ele tende a olhar não o que a pessoa está falando, e sim como ela está falando. Na pesquisa que ele comprovou, 55% da nossa comunicação para mostrar confiança é pelo que a gente faz com o nosso corpo. 38% é pelo tom da nossa voz. 7% é pelo que eu estou falando. Então, se você está conversando com alguém e ela fala assim, não, ó, tá tudo bem, não, pode, esquece, tá tudo bem. As palavras estão falando que tá tudo bem, mas o tom da voz e o corpo não estão. Teu cérebro tende, por meio da sobrevivência, instinto de sobrevivência, que pode ser perigoso para aquele seu momento, acreditar no corpo, depois no tom da voz, né, no volume da voz, na velocidade, e depois, por último, nas palavras. Então, como que a gente consegue fazer com que esses sinais sejam positivos? Primeira coisa que tem que se entender, o que condiciona, o que influencia a forma que eu lido com as pessoas é a atitude. A atitude é a primeira coisa que você olha numa pessoa e a pessoa olha em você. Hoje já é comprovado que corpo e mente é o mesmo sistema. O que você faz com o seu corpo influencia seus pensamentos e emoções. E o que você pensa também influencia o seu corpo. Então, se você quer enviar sinais positivos, sinais amistosos para outra pessoa, você tem que colocar um programa no seu cérebro, que eu brinco com o nosso CEO, que é uma atitude positiva para que a linguagem corporal, para que seus movimentos sejam de acordo. Você tem que conversar com uma pessoa, uma reunião muito importante. Se você for para conversar com essa pessoa, falando assim, nossa, essa pessoa é difícil. Não, porque ó, se ela, eu já tô sem paciência com ela. Se ela falar um negocinho, eu já vou. Você mandou essa informação pro teu CEO. Na hora que você estiver conversando lá com a pessoa, vai agir no automático. 95% do nosso dia, das nossas emoções, elas são automáticas. Elas são por padrões que a gente estabeleceu. Então, se você estabelece uma atitude inútil, uma atitude negativa, quando vai conversar com uma pessoa, primeira palavra, primeira frase, primeira objeção contrária ao que você desejaria, você já vai pro confronto, você já vai perder a razão, você vai acabar fazendo alguma coisa que não vai ter o resultado que você esperava. Primeira coisa, qual é o resultado que você quer? O que você deseja? Você tem que saber o que você deseja para colocar a atitude certa. Não, eu preciso resolver tal problema. Então eu vou com a atitude de paciência, com a atitude de conversar, uma atitude empática, porque eu quero entender por que a pessoa está pensando o contrário a mim. O teu CEO, quando estiver conversando com ela, que ela estiver falando as coisas que são contrárias ao que você deseja, como você estabeleceu uma atitude positiva e útil, é dali que o teu cérebro acaba respondendo corporalmente. E também em relação a quais palavras que você irá utilizar. Então vamos para o nosso momento 5, 6, 7, 8. Veja essa frase que está aparecendo aqui na tela. Você me deixa louco. Eu quero que você entenda na prática como que a atitude certa modifica a forma que você se expressa. Imagina isso com um potencial aluno, com o seu aluno, numa reunião, com a sua família, enfim, nas suas interações. Você vai falar essa frase, você me deixa louco, nessas seguintes atitudes. Irritado, corajoso, insignificante, calmo e como se tivesse ganho 200 milhões na loteria. Muito feliz. Faz esse teste. Pensa nessas atitudes, nesses estados, nesse sentimento e observa como que o seu corpo vai modificar falando a mesma frase. Eu te espero. Um outro momento 5, 6, 7, 8, você pode fazer agora, ou você pode fazer no seu dia, quando você estiver caminhando, andando, seja na escola, seja na rua, para que você perceba também a diferença. Você vai caminhar numa atitude de coragem, de vencedor, uma atitude de confiança. E depois você vai intercalar com uma caminhada de uma atitude de perdedor, de insegurança. Observa como a sua caminhada modifica. E então, percebeu a diferença? Viu só como que a sua atitude influencia completamente a forma que você age, o seu comportamento em relação a outra pessoa? É muito importante você saber qual atitude colocar antes de conversar com a pessoa, para que você tenha uma primeira impressão marcante e impressionante. E sobre primeira impressão,
Vamos agora entender o que faz com que a outra pessoa goste de você. A primeira impressão é aquele momento que o teu cérebro levanta uma barreira, um escudo invisível, que as pessoas levantam para você, porque o cérebro faz 3 perguntas que precisam ser respondidas. Se você obter as respostas para os sims dessas 3 perguntas, você sobe de nível com a outra pessoa, ela tende a confiar, a gostar muito mais de você. Primeira pergunta que o cérebro da outra pessoa faz quando vê você é: você é amiga ou inimiga? Isso mesmo, é como se você estivesse falando assim: ô meu filho, responde aí, eu tenho que me preocupar com você, eu tenho que fugir, ou eu posso ficar e interagir com você? É o mecanismo lutar ou fugir. O segundo nível, que o cérebro da outra pessoa, ele pergunta em relação a você é: você é uma pessoa vencedora ou você é uma pessoa perdedora? Isso mesmo, o nosso cérebro é sobrevivência, a gente quer estar com os melhores, e se eu precisar de alguma coisa, eu vou ter do meu lado pessoas boas. Então é inconsciente, ele analisa em relação a: você tem confiança? É basicamente isso. Você é uma pessoa de confiança? Você tem confiança em si? E o terceiro nível é: tudo bem, então nós temos ali o do amigo ou inimigo, da confiança ou insegurança, só que o terceiro: você é um aliado ou um adversário? Eu vou poder contar com você? Você vai me apoiar? Você vai me respeitar? Você vai respeitar as minhas opiniões ou não? E para que a gente consiga subir de nível passando pelas 3 perguntas, eu vou aqui agora falar para você de movimentos para cada uma, e depois nós iremos fazer um programa de ritual de boas-vindas, o PRBV, uma técnica que eu criei de 5 passos facinhos para que você consiga ter essa primeira impressão marcante, consiga se conectar. E para terminar, eu vou falar depois de uma outra técnica, já naquela fase da estabelecimento de afinidade, que é um mimetismo, para que você realmente conquiste uma primeira impressão marcante e impressionante. Então, vamos lá. Você já assistiu algum musical da Broadway? Os atores que participam de festivais, eles são considerados completos. Tem até uma expressão americana que fala tripla ameaça. Porque eles sabem atuar, eles sabem cantar e eles sabem dançar. E é exatamente isso que eu quero que você se torne uma pessoa completa, porque você vai conseguir passar nesses 3 níveis. O primeiro nível, para que você consiga um sim entre ser amigo ou inimigo, e eu vou começar fazendo uma pergunta para responder esse primeiro nível. Qual é a primeira parte do corpo que você olha numa pessoa? Provavelmente você deve ter falado o olho, o sorriso, a maioria das pessoas falam isso. Mas você não percebe a importância que tem uma outra parte do corpo, que é o inconsciente, analisa aquilo no primeiro momento. Os palestrantes do TED, que são mais vistos, foi feita uma pesquisa com todas as palestras. Eles encontraram um padrão naqueles palestrantes que têm milhões de visualizações e o que tem... eu tenho que falar certo. Eu vou responder essa pergunta falando sobre uma pesquisa que foi feita com os palestrantes do TED. Isso mesmo, por que mesmo assunto, pessoas que têm completo respeito e bagagem, por que algumas palestras têm milhões de visualizações, 40 milhões, e outras têm 60 mil, 700 mil? Qual que é a diferença? Foi feita uma pesquisa com todas as palestras do TED e descobriram um padrão. E o que eles perceberam que fez a diferença para ter muito mais visualizações, que as pessoas ouviam e acreditavam, foram os gestos das mãos. Isso mesmo, inconscientemente o nosso cérebro, ele procura ver as mãos. Vamos lá, por que isso? Primeiras impressões, tem que ser rápido, o teu cérebro está pensando em lutar e fugir. E o nosso cérebro ainda é programado lá dos nossos tataravôs, lá da idade dos nossos primatas. E como que eles sabiam se uma pessoa que estava chegando era perigosa ou não? Eles olhavam as mãos. Se tivesse alguma coisa nas mãos, era perigo. Se não tivesse nada, poderia ser amigo. E como que eles faziam para comprovar? Aperto de mão, para ver se não ia cair nada das mangas. Então, as mãos, elas são dentro do nosso cérebro o que analisa, o que olha para ver se é perigoso ou não. Os palestrantes do TED, que tinham mais visualizações, eles tinham uma média de 465 gestos com as mãos. Os que tinham menos, 272. Que é como se você estivesse falando para o seu aluno, quando você fala com gestos das mãos, é assim, eu sei tanto o que eu estou falando, você pode confiar em mim pelas minhas palavras e também pelos meus movimentos de mãos. Então, se você quer subir o nível 1 e mostrar para a pessoa que você é amiga, você vai chegar perto dela mostrando as palmas das suas mãos. Isso que eu estou fazendo aqui agora é cruel para o seu cérebro. Porque o teu cérebro fala, por que ele está escondendo as mãos? O que ele está escondendo? O que ele tem? Não estou entendendo. Não, peraí, o que está acontecendo?
Porque quando não se vê mão, o cérebro não vê intenção. Então agora o teu cérebro deve estar falando assim, ai, que maravilha, agora eu consigo ver. E além de mostrar as mãos, um momento muito importante da primeira impressão é o aperto de mão. No aperto de mão você já emite muitos sinais invisíveis para outra pessoa confiar e acreditar em você ou já querer recusar. Então você vai precisar agora, no nosso momento 5, 6, 7, 8, seja na sua casa, seja com amigos, na sua escola, treinar o aperto de mão. Nós temos alguns tipos de aperto de mão. O aperto de mão que você vai com a palma para cima, esse inconscientemente, por meio de estudos, percebeu que a outra pessoa tem uma sensação que você se sente inferior. Então você chega com a palma para cima. Se você chega com a palma para cima, querendo cumprimentar a pessoa, inconscientemente você mostra que você é superior, que você está se achando em relação a outra pessoa. Isso também não é legal. O aperto ideal é o que nós temos o polegar para cima, mão neutra. Só tem que tomar cuidado. Nós temos aquele aperto de mão torcida a osso, que é aquele que você aperta e fala, tá, que machuca a pessoa. Isso também não é legal. Nós temos o pior de todos, que é o aperto peixe morto, que você só rela, que a pessoa só rela as pontas. Já recebeu algum aperto de mão desse? É horrível. Isso passa inconscientemente que a pessoa é preguiçosa, que a pessoa não tem energia, que ela não vai dar conta de fazer as coisas. Quando você for dar um aperto de mão, você tem que relar aqui a pelinha entre o polegar e o indicador na outra pessoa. E você vai dar um leve aperto de mão. Sabe quando você vai escolher um pêssego? Estamos chegando no Natal agora. Se você apertar muito, você estraga o pêssego. Se não apertar nada, você não percebe se ele está ali no ponto para ser comido. Então é a mesma coisa. Quando você sentir uma resistência da mão, você para. Se você for errar, que erre levemente para o aperto e não para a soltura da mão, ok? Para falar sobre o segundo nível, responde esse questionário que foi feito numa grande pesquisa com muitas pessoas. Qual é o fator mais influente para profissionais que desejam conquistar a confiança de potenciais clientes? Resposta A, ser um especialista estabelecido e comprovado. Resposta B, ter um alto grau de confiança. C, demonstrar experiência avançada em sua área. Ou D, ter uma reputação respeitada. E então, qual que você acredita que é a resposta certa? A resposta certa é a B. As pessoas, quando encontram outras, elas precisam perceber que a outra pessoa tem confiança. A gente gosta de se associar a pessoas vencedoras. Agora a questão é, como que eu demonstro que eu sou confiante sem falar nada? Porque lembra, a pessoa está me avaliando ainda, eu nem falei nada. Por meio da sua postura, por meio dos seus movimentos, por meio da linguagem corporal. Você já ouviu falar da Amy Cuddy, uma pesquisadora, psicóloga e professora de Harvard? Ela fez uma pesquisa que também impactou muito a forma que a gente posta o nosso corpo. Ela disse que a forma que eu coloco o meu corpo interfere nas emoções. E ela até criou o que ela chamou de power poses, poses de poder, ou low power poses, então poses de baixo poder. E na pesquisa dela, até foi comprovado que pessoas que tinham uma entrevista de emprego, que tinham uma prova, que tinham alguma coisa importante, quando fica nessa posição, em apenas 2 minutos, você está mandando informação para o teu cérebro e ele está produzindo bastante dopamina, serotonina, endorfina, oxitocina, hormônios do bem-estar, do prazer, da alegria e da confiança. Se você fica em baixo poder, mesmo que você não acredite, você começa a liberar mais cortisol, noradrenalina, o que impede esses outros que eu disse, que aumenta o medo, o estresse, a incerteza, a insegurança. Na pesquisa dela, pessoas que precisavam ter bons resultados, seja numa palestra, numa aula, seja numa prova, seja em conversar com alguém, ficavam em poses de poder e elas tinham melhores resultados. E o que é fascinante sobre esse movimento corporal, uma outra pesquisa que foi feita nas Olimpíadas no Japão, eles queriam avaliar atletas cegos que nunca viram na vida. Qual que era o movimento de comemoração deles, de vencedor? E qual que era o movimento de perdedor? Adivinha só, pessoas que nunca viram na vida, quando comemoram igual a gente que enxerga. Então eles perceberam que tem movimentos universais. E eles linkaram isso com orgulho e vergonha. Quando você se sente orgulhoso, quando você se sente confiante, você tende a aumentar o seu espaço físico. Quando você está com vergonha, inseguro, você tende a diminuir para que as pessoas não vejam você, não quer ser notado. Então, se você quer mostrar confiança assim que você chega perto de uma pessoa, você tem que ampliar o seu espaço físico. Como que faz isso? Por meio da Amy Cuddy, né? Poses de poder, braços lá para cima, braços aqui. Só que talvez seja meio esquisito você chegar perto de uma pessoa pela primeira vez. E aí, como vai? Tudo bem com você? Então tem uma outra forma que é chamada de postura de lançamento. Que é como se fosse essa power pose, só que mais suave. Então, como que é isso? Você vai manter o seu ombro para trás e ereto, reto. A sua cabeça perpendicular ao chão ou levemente para cima. Você vai manter os seus braços
com o espaço do seu dorso. Você não vai chegar para a pessoa aqui, para o seu dorso. E você vai mostrar as palmas da sua mão, lembra? Primeiro nível. Quando você faz isso, aliado a expressões de alegria, felicidade, sobrancelhas para cima, você tende a fazer as pessoas gostarem e confiarem em você. Momento 5, 6, 7, 8, treine a sua postura de lançamento para que quando você chegar perto das pessoas agora, você faça ela de forma natural. Eu te espero. Então vamos lá para o nosso terceiro nível. Como que eu consigo fazer a pessoa perceber que eu sou aliado e não adversário? Porque tem um detalhe. A pessoa viu que você não é perigosa, que você é confiante, mas o que adianta se você for uma adversária dela? Ela não vai gostar de você da mesma forma. Como que você consegue, por meio da sua linguagem corporal, mostrar para a pessoa que você está do lado dela por meio do seu engajamento no contato visual? Nós somos programados para interpretar o contato visual como um sentimento de boa vontade, de alegria, de confiança. Pensa no William Bonner dando uma notícia importante no Jornal Nacional e não olhando para você, não olhando para a câmera, olhando para os lados. E hoje no Senado foram feitas medidas provisórias que vão impactar muito na vida de vocês de forma positiva. Você vai acreditar? Quando uma pessoa não olha para você, você acredita, você confia nela, você gosta? Então vamos lá, vamos pensar a mãe com uma criancinha pequenininha no parque. A mãe tá lendo e a criancinha começa a chamar mamãe, 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 mamãe. E ela não fala nada, então ela continua mamãe, 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 mamãe. Aí a mãe diz, Aí, olha. Aí a mãe, ai, que legal. Isso não foi o suficiente para a criança acreditar. A criança só vai parar de chamar ela quando a mãe olhar para ela e falar, o que foi? Por quê? A gente quer se sentir importante, valorizado. Isso é uma grande necessidade básica do ser humano, se sentir importante e valorizado. E quando você olha para a pessoa, como se você dissesse o seguinte, você é tão importante para mim que eu estou dando a minha atenção, o meu tempo para você. E tem uma outra questão, o contato visual. O aperto de mão gera oxitocina, que também é o hormônio da conexão, da confiança. Olha que importante isso. Então, nosso momento 5, 6, 7, 8 é o seguinte. Você vai agora assistir filmes, você vai ver as pessoas nas redes sociais nesse primeiro momento e você vai prestar atenção na cor dos olhos dessa pessoa. Tem pessoas que têm dificuldade de olhar nos olhos porque têm receio. Então muda a informação, muda a atitude. Você não precisa gravar a cor dos olhos da pessoa. Só você prestar atenção. Depois que você fizer isso, toda pessoa que você chegar para conversar, você vai prestar atenção na cor do olho da pessoa. E assim já vai te induzir a olhar nos olhos dessa pessoa. No final das contas, você tem que falar para a pessoa que está conversando, para o seu público, de forma corporal, né, com a sua comunicação não verbal, a seguinte mensagem. Você pode confiar em mim. Eu tenho uma ideia vencedora, estou aqui para ajudar você. Depois de ter subido de nível, conquistado a confiança e credibilidade, passando pelos 3 níveis, pelas 3 perguntas que o cérebro faz, nós agora faremos um programa de ritual de boas-vindas, o PRBV. Nós temos vários tipos de linguagem corporal, mas basicamente todas essas linguagens corporais, no final do dia, interferem no seguinte. O que você emitiu de sinal, o que você percebeu do sinal e deu de resposta. Isso é classificado de 2 formas. Linguagem corporal aberta, linguagem corporal fechada. Aberta e fechada em relação ao órgão principal do corpo, que é o nosso coração. Sobrevivência do nosso cérebro, lembra? Se você está preocupado, com medo, receoso, você vai proteger o seu coração, vai proteger os seus órgãos vitais. Uma linguagem corporal fechada, ela mostra não. Ela diz que não estou aberta à conexão, que eu não confio na pessoa, estou intolerante e que eu não quero me conectar. Geralmente, fico com os meus braços cruzados, fico sem contato visual, não sorrio, fico com meus pés apontados não para a pessoa está aqui e eu aponto meus pés em direção contrária à pessoa. Linguagem corporal aberta, eu já abro, exponho o meu coração, abro palmas das mãos à mostra, o sorriso, o rosto todo radiante, com sorriso, contato visual, até quando você encontra a pessoa, o leve levantar de sobrancelha, os meus pés estão apontados para a pessoa. Eu realmente estou emitindo a informação de que eu sou confiante, de que eu estou aberto à conexão e que eu tenho boa vontade para você. Lógico que quando a gente fala em linguagem corporal, braço cruzado, não quer dizer que a pessoa está recusando falar com você. Quer ver só? Você gosta de manga? Você prefere curta ou longa? Viu só? Uma palavra só não dá o sentido da frase. Mesma coisa, um gesto só também não dá o sentido. Então nós temos uma questão aí de combinações, contexto e combinações. Pelo menos 3 gestos
para que você entenda se a pessoa está gostando de falar com você ali agora ou não. Mas hoje não vai ser um estudo dos nossos gestos. Mas eu não tenho tempo suficiente para falar exatamente de toda a linguagem corporal, para que você consiga emitir em todos os momentos do seu dia, todas as interações, os sinais corretos, e para que você entenda também qual é o feedback que a outra pessoa está dando sobre você. Ela está gostando, não está? Está confiando? Hoje estou para falar sobre primeiras impressões. E dentro desse PRBV nós temos 5 fases. Nós temos o abrir, o primeiro, que é coração para coração. Você vai procurar ficar de coração para coração com a outra pessoa. Você não vai cruzar braços, você vai estar com seus braços abertos. Se tiver uma pessoa conversando com você aqui do lado, quando você for falar com ela, você procura virar para ela. O segundo, contato visual, os olhos. Nós já falamos sobre a importância dele. O terceiro, sorrir. Seja o primeiro a sorrir. As mesmas sensações que o contato visual dá para uma pessoa, o sorriso também faz. E olha que interessante. Quando você sorri, você está liberando endorfinas, serotoninas, está se sentindo bem. Nós temos a tendência de corresponder, semelhança. Então, se você dá um bom dia para alguém, a pessoa geralmente dá um bom dia para você. Se você sorrir para uma pessoa, a pessoa geralmente também sorri de volta para você. E se você fez a outra pessoa sorrir, você está fazendo com que ela também libere hormônios positivos, dopaminas, ela se sinta bem, e olha que legal, ela está vendo a sua imagem, está ancorando a sensação de felicidade e bem-estar com você. Isso causa uma primeira impressão positiva e marcante. O quarto é o oi, é o falar. Seja o primeiro também a falar. Neste momento agora, você pode falar um buenas, um olá, um hello, alguma coisa até que seja interessante, você já tem uma marca sua. É nesse momento aqui que você consegue toneladas de informações. Por meio da conversa, se você tiver as técnicas certas, do que a outra pessoa estiver falando, você entende o que gera conexão e faz com que ela goste mais de você. Neste momento também, é importante as técnicas para você gravar o nome da pessoa. Nós estamos tão preocupados em causar uma boa primeira impressão. O aperto de mão, que não fique muito apertado, mas que não fique muito solto. Em que eu preste atenção no cor do olho da pessoa. Em que eu sorria, que eu fico tão assim que eu não escuto a outra pessoa falar o nome dela. E aí passa batido. Você acabou de perguntar o nome dela, 30 segundos depois você vai falar, você fala, ô queridão, ô minha amiga. Então é importante você gravar o nome da pessoa. Tem uma técnica para isso também, em 3 passos. Envie no meu Instagram, rodrigo.m.garcia, que eu vou ter o maior prazer de passar ele para você. E o nosso quinto e último passo da primeira impressão marcante e impressionante é a inclinação. Isso mesmo, quando você quer alguma coisa, você se inclina para ficar mais atento. Eu tenho um filho de 2 anos, e se ele não quiser alguma coisa, vai dar um remédio, alguma coisa, ele faz não, ele se afasta. Então, inconscientemente, quando a gente está inclinado com outra pessoa, nós estamos mostrando que ela é importante e que nós estamos interessados no que ela está falando. Então, momento 5, 6, 7, 8, esses 5 passos, abrir, olhos, sorriso, o oi, o falar, com essa inclinação, você vai treinar agora com as pessoas próximas a você primeiro, e depois, todas as pessoas que você for conversar no seu dia a dia, lembra desses 5 passos e utiliza. Elas tenderão a gostar muito mais de você. E agora uma das técnicas mais impressionantes para criar rapport, para criar conexão de forma rápida com uma outra pessoa. Aqui eu já estou falando dentro do Corpo Comunica da parte de estabelecimento de afinidade. Eu tenho lá várias técnicas, vou pegar apenas uma de várias, que é a habilidade de sincronizar comportamentos. Nada mais é do que você se tornar semelhante a outra pessoa. Nós gostamos de pessoas iguais a nós. A gente acredita em pessoas iguais a nós. Tem pesquisas que mostram que a gente tende a comprar de pessoas que se vestem iguais a nós. Por quê? Dentro do teu cérebro, quem é a pessoa que é mais confiável e menos perigosa para você mesmo? É você. Então, se a outra pessoa se parece com você, então você vai falar, oba, que legal, ela parece com a gente. Ela tende a abaixar os escudos invisíveis, a barreira de proteção e se abrir mais para você. E como que a gente faz isso? Por meio de uma das técnicas do mimetismo, seja corporal, copiar os gestos da pessoa e também o da voz. Copiar o tom, copiar a velocidade, o jeito se a pessoa fala mais calmo, falar mais calmo. E isso impacta totalmente no que ela vai sentir sobre você. Ah, Rodrigo, mas eu não vou estar sendo falso de copiar, de não ser eu? Não. Na realidade, você está mostrando para a pessoa que ela é tão importante para você que você está querendo se tornar semelhante a ela. A gente faz isso o tempo todo. Uma criança, ela aprende copiando. Nós aprendemos dessa forma, pelos feedbacks que a gente recebe emocional. A gente se posta, a gente se porta, a gente se comporta naquele determinado local de acordo com o que se é. Se eu vou no estádio de futebol, eu posso gritar. Se eu for numa igreja, talvez eu não grite. Então a gente age do jeito que aquele grupo de pessoas também age. Agora, como que eu faço o mimetismo? Primeiro, você vai procurar ficar o tempo todo voltado para ela realmente. Você vai observar os gestos que ela estiver fazendo.
Se ela conversa gesticulando a mão, e depois ela faz aqui, e depois ela coloca aqui, você procura seguir o que ela está fazendo. Enquanto você está apenas escutando ela, não vai fazer junto com ela, porque pode ficar esquisito. Ela fala, ele está tirando sarro de mim? Então se a pessoa faz aqui, fala, nossa, que legal, eu pego e faço uma coisa mais aqui. Faço menor. Se a pessoa, ela cruzou os braços, eu não vou cruzar os braços imediatamente. Talvez eu só cruze um pouquinho aqui. Aí depois eu pego e levo para lá. Agora, ela está conversando. Eu estou observando. Quando eu começar a conversar, eu vou procurar fazer os gestos que ela estava fazendo. Eu vou copiar os gestos para que ela se sinta semelhante. Todos os workshops, todos os treinamentos que eu faço, eu chamo a pessoa para vir à frente comigo, uma, duas ou mais pessoas, e a sala está repleta de outras pessoas. E eu fico fazendo mimetismo com ela, fico copiando os gestos. No final, eu pergunto para as pessoas, vocês notaram alguma coisa? Ninguém percebeu nada. Aí eu pergunto para quem eu estava fazendo, o que você achou? Eu disse, não, eu me senti relaxado para falar com você. É essa a intenção, fazer com que a pessoa se sinta confortável em falar com você. E isso porque a pessoa que estava conversando comigo, ela tinha várias outras ali prestando atenção na nossa conversa. Não vai ser o seu caso. Então o mimetismo serve para tornar semelhante e para que a pessoa se sinta confortável em relação a você, para conversar, para se abrir, para gostar ainda mais de você. Momento 5, 6, 7, 8. Você vai agora assistir um filme ou talvez uma entrevista. Uma entrevista seja melhor. Você vai observar um entrevistado, ele conversando, e como se estivesse conversando com ele. Se ele estiver sentado, você senta. Se ele estiver em pé, você também fica em pé. E os gestos que ele estiver fazendo, você vai, enquanto estiver escutando, você vai fazendo eles menores. Quando o entrevistado parar de falar, que o entrevistador começar a falar, você pode até pausar o vídeo ali, e aí você começa a conversar, tal, e fazendo os gestos que ele estava fazendo. Treina isso no primeiro momento, você sozinho, vendo alguma entrevista, vendo algum filme. Depois você vai começar a fazer isso com as pessoas próximas de você. Comece a fazer o mimetismo e perceba o quanto que eles vão começar a interagir mais com você, a conversar mais com você, até a contar segredos, dependendo da forma que você conversar com eles. E aí no terceiro momento, todas as pessoas que você for interagir, você começa a fazer isso. Em menos de uma semana já é o suficiente para você ficar expert e tornar as suas conexões ainda mais relevantes para outra pessoa. E como bônus, para que você faça a outra pessoa gostar ainda mais de você, que ela se sinta ainda mais semelhante com você, eu vou falar sobre as palavras. Tem estudos que mostram que as 10 primeiras palavras que você fala, é como se fosse um e-mail que você envia, que tem vários e-mails que a pessoa precisa olhar, o assunto, aquelas palavras do assunto que foram mais interessantes, ela abre primeiro, é a mesma coisa. As 10 primeiras palavras impactam na sensação que a pessoa vai ter sobre você e na decisão já que ela teve sobre você. E eu vou falar de uma técnica agora da teoria dos fios, para que você consiga fazer a pessoa se sentir semelhante a você. Você tem que encontrar na conversa com qualquer pessoa que você estiver conversando o momento eu também. Quando ela está falando alguma coisa, você fala, nossa, eu também. Ou então, se você não tem nada parecido, você fala, nossa, a minha irmã também. Eu conheci no seu... Porque a pessoa ela começa a se sentir mais confortável com você. Não caia na armadilha de falar, eu não, hein? A pessoa fala, eu gosto de pescar. Eu não, eu prefiro coisas mais agitadas. Você não tem que mentir. Mas para que você vai falar que você não gosta? O teu objetivo é procurar o eu também. Se você não gosta de pescar, você mas você costuma pescar aonde? Não, eu gosto de viajar. Viajar? Não, eu também gosto de viajar. Então você tem que encontrar o eu também. Tem 3 formas, 3 passos da teoria dos fios. Primeiro que a teoria dos fios é como se fosse nossos pensamentos. Cada um tem vários pensamentos, crenças, opiniões, sugestões, em que a gente chega nos locais, geralmente com eles todos emaranhados. Estou pensando no que eu estava fazendo antes, no que eu tenho que fazer depois, ou preocupado com alguma coisa aqui. O seu objetivo é encontrar um fio da outra pessoa que vai se conectar com você de interesses em comum. E para que você consiga encontrar interesses em comum, eu vou falar, o primeiro fio é o encontre o fio. Nós vamos pensar em 3 grandes grupos para encontrar assuntos, interesses em comum. Sobre pessoas, sobre o contexto e sobre o interesse. Às vezes você tem uma pessoa em comum que você consegue começar a puxar esse assunto. Às vezes você tem um contexto, você está numa aula de dança e você pergunta sobre a aula de dança e sobre interesse. Então você gosta de bungee jump? Você viu que a pessoa tem um sapato ali, alguma coisa. Esse sapato é legal, eu também. E aí você encontra um eu também. O segundo é explorar os fios. Você vai perguntar uma técnica chamada do porquê. Por que você está dançando? Porque eu quis aprender. Por que você quis aprender? Porque eu quero ir para as festas e me soltar mais. Porque então? Você vai entendendo os porquês até chegar na causa. E aí você consegue
perceber vários outros fios que vocês tiveram semelhança e se aprofundar e tornar a conversa mesmo significativa. O terceiro passo da teoria dos fios é o criar laços. Esse é opcional, você não vai fazer com todo mundo, você nem consegue fazer. Mas é você se tornar significativo mesmo para outra pessoa. Você vai entender qual que é o problema dela, você vai ser a solução do problema dela. Você vai, alguma coisa, tal, eu tô com um problema nisso. De repente você conhece alguém que pode ajudar, você coloca as duas pessoas em contato. Ou você mesmo pode resolver aquele problema. Então você cria laços verdadeiros e profundos com a outra pessoa. Então, resumindo, para você ter uma primeira impressão marcante, impressionante, para você ter uma presença memorável, primeira coisa, ache um estado que você precisa para ter aquela atitude. Eu comecei falando sobre respiração e você lembrar um dia que você também tinha conseguido aprender. Pois a atitude, se pergunte, o que você precisa daquela situação, daquela relação, daquela conversa? Qual atitude que eu tenho que ter? E coloque aquela atitude programada para você interagir naquele momento. Depois você vai pensar nos 3 níveis que a pessoa está ali perguntando inconscientemente. Quais são as 3 formas que você precisa para subir de nível de cada um? Depois nós temos o PRBV, Programa de Ritual de Boas-Vindas, os 5 passos que você vai utilizar com todas as pessoas agora que você interagir. Depois nós temos o mimetismo. Começou a conversar com alguém, imediatamente começa a criar conexão, rapport com os gestos dela e com a voz, o tom da voz, a velocidade que ela estiver conversando. E por último, a teoria dos fios. Encontre e explore fios, pensamentos, opiniões semelhantes para que a pessoa goste mais de você. E com quem for significativo, crie laço e ajude ela verdadeiramente. Como eu disse, tem muitas outras coisas que interferem na pessoa gostar de você ou não. Mas essa aula aqui jamais que daria para passar tudo. Mas eu me comprometo com pessoas que querem progredir e prosperar. Lembra? E por você estar aqui, eu tenho um grande prêmio para você. Se você quiser se aprofundar em tudo que eu falei aqui agora para você, se você quiser uma mentoria totalmente gratuita de 30 minutos comigo online, você vai enviar rodrigo.m.garcia Conadança, que eu vou saber que você assistiu essa aula e eu vou ter o maior prazer de simplesmente dar uma mentoria para você, de 30 minutos, para você se aperfeiçoar em tudo isso que eu falei aqui e se tornar a pessoa mais memorável da sala. Gratidão! Foi meu enorme prazer, obrigado. Gratidão pela sua confiança, pelo seu carinho e que nós possamos agora juntos nos tornar ainda mais contagiantes, saber as emoções corretas para tornar esse mundo mais dançante e mais feliz. Eu espero você numa próxima oportunidade. Valeu!